Olá, sejam todas muito bem-vindas a mais um programa Mulheres. E o programa Mulheres desta semana está trazendo a Célia Amaral de Oliveira, que é administradora de formação e vendedora por paixão, eterna aprendiz de gastronomia, vinhos e livros. Eu gostaria de agradecer a você, Célia, por ter aceito o nosso convite para estar batendo um papo com as nossas mulheres no dia de hoje. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade de poder fazer essa troca e para mim é sempre importante, ainda mais se for para contribuir com outras mulheres. Então, conte comigo sempre que você precisar. Ok, Célia, obrigada. E te chamo também de Célia Cacau, né? Como é que você prefere ser chamada? De Célia, de Cacau? Então, é uma historinha, mas é rápida. Eu comecei a fazer capoeira com 18 anos e na capoeira é uma tradição ter o apelido. Sim. Então, Cacau ficou. Então, às vezes as pessoas falam assim, Cacau Show. Eu digo, não, eu sou Cacau antes de existir a Cacau Show, porque a Cacau Show veio depois. Mas é um apelido que veio da capoeira, fiz capoeira por 10 anos. Trabalhei com algumas crianças carentes no Rio e em algumas comunidades, então eu tinha alguns trabalhos sociais. E aí, se alguém perguntar Célia Cacau no Rio, na capoeira, certamente todos saberão quem eu sou. Que joia. Como é que foi para você, né, ter essa experiência dentro, né, desse esporte, praticar? Como é que você se sentiu? Como é que foi que isso tudo aconteceu na tua vida? Então, com 18 anos eu ainda não tinha o hábito da prática de educação física, não tinha habilidades nenhuma. E a capoeira foi me trazendo tudo isso e eu fui pegando jeito, fui pegando gosto, porque tem um ritmo, tem os eventos, e aí eu fui conhecendo outras pessoas e a capoeira me trouxe essa oportunidade de ter uma arte, que é uma arte nossa, né? Poder desenvolver e ao mesmo tempo poder compartilhar. Então, quando eu vi que eu já estava todos os sábados à tarde dentro de um espaço cedido pela Igreja Católica na qual eu frequentava, para poder ajudar a comunidade, simplesmente ensinando aquilo que eu sabia fazer, foi fantástico. Foi uma época muito boa da minha vida. E você recomendaria para a juventude, as crianças, tem faixa etária? Eu trabalhei também numa escola no Rio, que era para crianças com necessidades especiais, né? E a evolução delas com a capoeira era fantástica. Por quê? Porque tinha os que tinham a questão do ritmo, os que tinham a questão da música, né? E até dos movimentos. O que tinha as suas limitações, a capoeira conseguia fazer com que eles quisessem se sobressair. Então, a capoeira ela é muito integrativa, então super recomendo mesmo, para todos. Imagino. E como é que começou, Célia, esse teu empreender na área comercial? Conta um pouquinho da tua história para as nossas mulheres. Então, vindo de uma família assim, meu pai motorista de ônibus, minha mãe sempre do lar, e viagens, mudança, porque meu pai, nós mudamos de cidade durante muito tempo. Aí eu costumo dizer que eu fui fabricada em Minas, nasci no Paraná, registrada no Rio de Janeiro e batizada, porque meus padrinhos também me batizaram no Rio. Porém, meu pai arrumou um emprego logo cedo em São Paulo, então eu sou uma misturinha. E aí agora, depois de alguns anos, morando no Nordeste, então eu sou muito privilegiada por isso, porque eu tenho, né, essa facilidade de estar em várias áreas. E aí o que aconteceu? Com 16 anos eu falei assim, nossa, eu preciso começar a ter a minha renda, preciso começar a ter as minhas, né? Foi quando uma amiga falou, olha, eu consigo tirar um bom dinheiro vendendo Natura, por que você não já começa e eu te repasso a comissão do que você vender? Aí eu comecei, chegou o primeiro mês, todo mundo pagou, ela me deu o meu primeiro dinheiro, eu falei, nossa, que bom, sabe? Porque eu estava fazendo algo que pra mim estava muito fácil, porque a revista mostrava, os produtos alguns eu já conhecia. E aí quando eu fiz 18, porque na Natura na época, para você ter o seu cadastro, você tinha que ser maior de idade com 18 anos, eu fiz a minha inscrição na Natura e comecei a participar de toda aquela questão profissional de vender, né? Então semanalmente a gente tinha encontros no escritório com a minha coordenadora, que é a Adélia, que é uma pessoa que nós mantemos amizade e carinho até hoje. E eram treinamentos e eram campanhas, eventos, então quando ia ter os lançamentos para o Dia das Mães, dos pais, então a gente tinha os lançamentos dos produtos, aprendendo sobre como abordar o cliente em relação àquele produto, e eu com 18 anos tendo acesso a tudo isso. E aí fui aprimorando, fui me desenvolvendo, quando eu vi eu estava com uma carteira de clientes fantástica. Olha aí. E nisso, ao mesmo tempo, eu falei, não, mas eu preciso também de algo certo. Foi quando uma amiga minha falou assim, Célia, por que você não faz um curso de telefonista? Porque no Banco do Brasil basta ter um curso de telefonista e você consegue entrar como terceirizada, mas precisa ter um curso. Corri, fui para Madureira, fiz o curso, acho que foram 3 meses de curso, todos os dias, de 8 a meio-dia, fiz o curso, terminei, aí consegui
entrar para o Banco do Brasil como terceirizada, mas na época tinha todos os benefícios, carteira assinada, né, férias, 13º, alimentação, enfim, então estava ótimo, porque eu tinha minha renda extra no Natura, mas tinha também a questão do profissional da carteira assinada, aquela coisa de uma estabilidade maior. Né? Exato, e trabalhando 6 horas, e de segunda a sexta, então dava para poder ter flexibilidade e continuar fazendo as coisas que eu fazia. Deu tão certo que fiquei 10 anos no Banco do Brasil. Que coisa boa. E aí, os clientes, o Banco do Brasil, eu tinha os meus clientes, na academia que eu frequentava eu tinha os clientes da Natura, nos cursos que eu fazia eu passei a ter os meus clientes também. Então foram 10 anos entre Natura, Banco do Brasil e sempre empreendendo, sempre fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu costumo dizer que a Natura me deu o meu primeiro carro, porque chegou uma hora que eu tinha tanta encomenda para entregar que eu não podia mais ficar pegando ônibus com um monte de bolsa e tal. E aí foi quando eu quis logo tirar minha carteira de motorista para poder estar atendendo com mais agilidade, até porque o carro virou o meu estoque, né? Eu colocava na mala do carro os produtos, chegava na academia e alguém, ai que bom que você veio hoje, eu tenho um aniversário para ir, você tem alguma coisa? Eu só abri a mala do carro, meus produtos estavam todos lá. Resolvi o problema. Facilitou bastante a minha vida. Então assim, foram 10 anos esse período que foi muito gratificante, foi a minha escola mesmo, diária, praticando, vivenciando a venda como um todo. Me parece que quando a gente quer, a gente consegue. Você tinha aquele período, né, de um turno e meio aproximadamente de trabalho no Banco do Brasil, sim, mas não deixava aquele outro espaço de tempo, você agregava uma outra possibilidade, né? Eu costumo dizer que o vendedor, ele é tão vendedor que ele não consegue se separar, né? Então ele está pronto para o que precisar, né? E muitas vezes no banco mesmo, por exemplo, alguém fala assim, ele tem alguma coisa no teu carro? Porque é aniversário da gerente e tal, nós esquecemos. Aí todos os funcionários me pagavam para poder entregar o que já estava ali. Então, assim, passou a ser uma coisa muito fácil para mim, entendeu? Fazia, assim, com muita facilidade, bastava só realmente estar preparada, né? Porque eu tenho um professor meu que dizia o seguinte, que a sorte é o preparo, né? Do encontro com a oportunidade. Então, a sorte nada mais é do que o preparo, do encontro com a oportunidade. Então, eu precisava estar preparada para que tudo desse certo. Então, era ter os melhores produtos no carro, né? Que combinasse. Enfim, foi assim que foi. Você já tinha um perfil aproximado dos teus clientes, né? Sim. Já sabia o que possivelmente sairia e é importante a gente ter esse olhar. Exato. Né? Quem é um bom vendedor tem essa perspectiva de... Com certeza. Né, uma visão... Né? Sim, é exatamente isso. E aí você falando isso me faz me lembrar que realmente assim eu já tinha mais ou menos o controle do creme, que mais ou menos uma tinha comprado, eu já sabia que já estava para acabar. Enfim, eu ia tendo isso. Eu sempre fui muito observadora em relação a essas questões. E aí facilitava bastante o meu trabalho. E você acha que a questão também da comunicação, ela também favorece, ela ajuda, porque às vezes a pessoa é um pouco mais introvertido, né? Para ser um vendedor e um bom vendedor, não é apenas vendedor, ele precisa ser usado, ele precisa ir atrás, ele precisa, né, conquistar essa carteira de clientes, ele precisa ter um diferencial. Sim. E aí, com o passar do tempo, estudando técnicas de venda, a gente entende que um bom vendedor também ele tem que saber, às vezes, mais ouvir do que falar, porque o mais importante é o ouvir, né? E faz parte, mas assim, essa questão inicial da comunicação, de você ter a coragem, de você ver alguém e você falar assim, olha, tá aqui o meu cartão, se você precisar, eu acho que essa é uma coragem que poucos têm, né? Isso, né? Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, e isso daí é uma característica que eu acho que um comunicador precisa ter, é a coragem, né? De você estar, de repente, numa mesa na padaria e alguém está falando, poxa, porque eu fui ver o imóvel tal. Caramba, eu ouvi isso, Deus me deu a oportunidade de estar ouvindo isso, eu não vou ter a coragem de ir lá entregar o meu cartão? Com certeza. Então, é meio que, isso é uma característica minha. E aí você sai desse universo, né, da necessidade de ir em busca do mercado que atende suas necessidades financeiras ali com pouca idade, mas aí você vai buscando o mercado, né, vai galgando possibilidades, vai crescendo na vida, tendo teu espaço, né, no mercado de trabalho e a tua formação. Foi, então, quando eu já estava com esses quase 10 anos de Banco do Brasil, que é, né, bem em relação à questão dos meus resultados, né, muito querida pelos meus colegas lá de trabalho e ao mesmo tempo bem na Natura, eu falei assim, nossa, falta alguma coisa ali, né? E eles mesmos, os meus colegas do Banco do Brasil, sempre me cobraram muito essa questão dos estudos. E aí eles começaram a me instigar a fazer aqueles concursos que começaram a ter da Caixa, do Banco do Brasil. Aí eu comecei a voltar a me preocupar com o estudo
justamente por isso, por estar ao lado de pessoas que eram todos concursados. Então, a questão do estudo para eles era muito importante. Então, eles me motivaram muito para isso. Tanto é que eu fiz, acho que uns 3 concursos, Caixa, Banco do Brasil. Então, eu passava finais de semana estudando naqueles cursinhos que tinha para concurso. Mas eu sentia que por conta dessas viagens dos meus pais na minha infância, eu tinha a questão de escola muito fraca em mim, sabe? Eu observava isso. E eu ficava muito chateada se eu cometesse algum erro falando ou escrevendo. Eu falava, nossa, eu convivo com as pessoas assim, eu preciso estar sempre melhorando. Foi aí quando eu falei, não, eu tenho que melhorar mesmo. Aí eu comecei a questão do estudo com mais cuidado. E aí eu falei, o que eu posso fazer que está dentro do meu perfil e qual é a área que eu posso seguir? Foi quando eu entendi que a administração era a minha base. Porque a administração, né, a gente hoje não, né, a administração é a base para qualquer que seja a profissão. Um bom médico precisa ser um bom administrador, um bom advogado precisa ser um bom advogado. Né? O dono de um açougue precisa ser um bom administrador. Isso. Então, eu falei, então a administração vai ser a minha base. E depois, no futuro, eu defino qual é o caminho, né? Se eu vou seguir mais para o marketing, se eu vou seguir mais isso. Foi por isso que eu escolhi a administração como base mesmo, e foi uma grata surpresa, porque me identifiquei muito com... E o meu olhar mudou, né? Porque aí quando você vai para a academia, né? Quando a gente vai para a parte acadêmica, a gente começa, o nosso olhar, que era assim, passa a ficar assim. Então a gente começa a observar todas as empresas, o que eu poderia fazer aqui nesse negócio que poderia melhorar, qual seria a estratégia que eu usaria para poder fazer rentabilizar, o que eu posso fazer para deixar de repente essa equipe mais motivada, mais engajada. Então assim, o olhar mudou completamente a partir do momento que a minha formação se deu. E aí, a partir da tua formação acadêmica, você vê que traz possibilidades inúmeras para todos os segmentos, isso é para a vida pessoal, profissional, né, social, o quanto isso lhe agrega, né, essa formação. Exatamente. E quando eu já estava começando a faculdade, inesperadamente eu tenho vários amigos, né, amigas do Rio de infância que trabalhavam na área de engenharia. E aí eu fazendo minha faculdade, eu estava no segundo período, uma das minhas amigas, a Patrícia, que é minha amiga assim há mais de 20 anos, a gente fala 20 para não falar mais que isso, sabe? Mas é um pouco mais que isso. E aí a Patrícia falou, olha, o Francisco, meu diretor, que é um dealer LG, que é a empresa Tropical Rio, ele pediu para você ir lá, que ele quer conversar com você sobre uma possibilidade de um trabalho. Eu falei, conversar, né? Vamos lá conversar. Aí, chegando lá para conversar, ele falou, olha, eu estou pegando a representação da empresa LG de ar-condicionado, trabalhando com clientes específicos, porque as construtoras estão com muitos empreendimentos na Barra da Tijuca, e eu acho que, assim, pelo que eu e Patrícia conversamos, você tem o perfil da pessoa que a gente precisa para poder desenvolver esse trabalho, que está sendo muito embrionário, mas a gente acredita muito em você para isso. Aí eu falei, nossa, já fiquei, né? Falei, nossa, então assim, eu não precisei vender nada, me venderam sozinha, né? Pelo que eu fazia. E aí foi quando ele me fez a proposta, o salário que mais ou menos chegava, o que eu faturava de Natura, com mais o Banco do Brasil, um pouco mais. Eu falei, que legal. Aí ele falou assim, olha, a gente aqui também tem o hábito de plano de saúde, todos os benefícios, e é 100% da faculdade. Eu falei, uau! Era tudo que eu queria? Não, assim, eu nem esperava, na verdade, sabe? E aí, só me restava fazer aquilo que eu sei fazer de melhor, que era exatamente colocar em prática o projeto que ele tinha. E aí, só que deu um medinho, né? Porque eu não sabia nada de refrigeração. E eu falei pra ele, tá, mas como que eu vou fazer? Quais são os cursos que eu preciso fazer? Aí eu fui pra São Paulo, pra dentro da fábrica da LG. Teve até o Genivaldo na época, que foi assim fantástico em relação a cálculo de carga térmica, mostrando os equipamentos, BTUs, como fazer todos esses cálculos. E depois nisso eu fui ficar dentro de um escritório mesmo no Itaiangá, no Rio, que era o seu Antônio e Dona Marisa. Tipo, chão de obra mesmo. Eu ia com eles pra obra, pra poder fazer dimensionamento. Aí ele já me passava, sério, esse ambiente aqui, faz o cálculo pra mim. E aí eu comecei a fazer, quando assim, com 6 meses eu já estava já orientando os empreiteiros, os pedreiros, como quebrar e como passar, por onde iriam passar a tubulação. Porque me desafiou, me dando uma oportunidade. Eu falei, então eu tenho que entregar o melhor, né? Abraçar essa Abracei, causa. Foram 3 anos na Tropical Rio, muito feliz, a gente, assim, eu e toda a equipe de lá somos amigos até hoje,
Mas, depois desses 3 anos desenvolvendo tudo isso, eu tive uma oportunidade na empresa que que era na época líder do mercado no Rio, que era o sonho de todo mundo que trabalhava no mercado de refrigeração trabalhar, que era a Ambienter. A Ambienter, assim, é aquela empresa que o cliente, tipo assim, olha, eu vi todos os preços, a Ambienter é mais cara, mas eu prefiro fazer com ela. Então, assim, todos sabiam que era mais caro, mas preferiam fazer com ela. E aí foi o meu sonho trabalhar na Ambienter, e eu fui realizar esse sonho. E aí, chegando lá na Ambienter, a única que não era engenheira no comercial era eu. Minto, eu e Marlene. A Marlene era arquiteta, então ela já tinha uma experiência um pouco melhor que eu, mas o restante era todos engenheiros. E eu tinha o know-how de ter vivido, né, aqueles 3 anos na Tropical Rio. Então aquilo me deu a minha bagagem, né, que eu precisava para estar ali com eles, para poder fazer tantas visitas, dimensionar, fazer estudo e fazer o comercial, que era o mais importante, que era aquilo que eu tinha que fazer. E aí na Ambienter eu fiquei 1 ano e pouquinho, mas ao mesmo tempo, como era uma empresa familiar, muito grande, porém familiar, eu também não vi a perspectiva que já estava acontecendo na Tropical, que era também por ser uma empresa familiar. Eu falo, nossa, eu preciso evoluir na carreira, ainda mais quando a gente eu já tinha terminado ali minha faculdade, eu falei, nossa, não posso ficar só como consultora de vendas ou só como vendedora. E aí estava desmotivada, tão desmotivada que acabei sendo desligada mesmo pela minha desmotivação. Aí eu fiquei arrasada, falei, nossa, na melhor empresa, a empresa que todos sonharam, eu acabei sendo demitida. Deu aquela dorzinha. Nesse mesmo dia, aquela minha amiga que me levou para Tropical Rio me liga e fala, olha, eu acabei de falar com fulano que você foi desligada da Ambienter. Ele ligou para o dono da Totaline e falou de você, ele falou que se você pode agendar uma reunião para amanhã. Eu falei, no primeiro momento, eu falei, nossa, eu acabei de ser desligada, ela já tá voltando no mercado, né? Fiquei um pouco brava com ela, mas depois eu falei, nossa, a Patrícia mais uma vez me dando uma outra oportunidade, né? Então eu sou muito grata a essa minha amiga, hoje ela mora nos Estados Unidos, a gente não tem um contato, uma relação, mas eu sou muito grata infinitamente por tudo. Aí o que aconteceu? Eu fui pra entrevista. Ele perguntou mais ou menos quanto eu estava ganhando na Ambienter, todas as questões. Ele falou, olha, eu não vou te colocar de cara como coordenadora, mas vamos fazer um trabalho inicial. Eu falei, tá, para quem tinha sido demitido, para recomeçar indo numa Totaline, que é uma empresa que é referência também. E aí aceitei. Com 3 meses eu já estava coordenando televendas da empresa. Depois, com 1 ano, eu já estava gerenciando a loja de Bom Sucesso, que era uma loja de médio, né? Porque a empresa tinha suas lojas, mas a de Bom Sucesso era uma loja de referência também do grupo. E com 2 anos eu já estava à frente da gerência da loja Totaline do Centro, que é a loja Totaline melhor do Rio, que a gente pode falar, né? Tem a São Cristóvão, que é a loja que é própria, e sem ser loja própria, a Totaline Loja do Centro foi a loja que eu gerenciei por 3 anos. E interessante nisso tudo, antes de a gente ir para o nosso bloco comercial, né, deixar essa perguntinha no ar, né, com relação a possibilidades que você foi buscar, a importância de, mesmo não tendo o conhecimento, mas você se deu a oportunidade de acreditar, investir e hoje, né, ter o resultado que você tem na realidade, né? Teve ao longo desse teu processo, da tua trajetória. Mas aí vou pedir para você segurar um pouquinho, que já já a gente volta, né? Vamos para os nossos comerciais. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205.
Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Estamos aqui de volta com a Célia e no bloco anterior a gente já havia falado, né, da importância, né, se de fato é importante a gente acreditar quando o emprego, a oportunidade chega para a gente e a gente investir naquela oportunidade, mesmo que a gente não domine o conhecimento, né? Não é fingir que você sabe dar conta, mas me parece que é você buscar, né, aprimorar, trazer um expertise para você, agregar possibilidades para que você tenha um bom desempenho, né, naquela oportunidade que surgiu. Seria mais ou menos isso, Célia? Com certeza, assim, em tudo que eu fiz, eu sempre entendi a importância de conhecer bem aquilo que eu estava ofertando, né? No Banco do Brasil, eu costumo falar que eu tive o acesso a trabalhar com o melhor produto a ser vendido, que é dinheiro. E aí lá eu tive que aprender, quando eu ia falar com o cliente sobre cartão, eu tinha que entender isso, qual era o prazo, qual era o valor, qual era aquela bandeira, se era internacional, se era nacional, enfim. Cada produto tinha suas características e eu entendi desde cedo que eu precisava obter o know-how sobre aquele produto para poder falar melhor sobre ele. Então por isso que o aprendizado na área que eu estou, para mim, é fundamental. Então acho que essa é uma dica para qualquer um que vai trabalhar com venda, seja o que for. Pode ser cachorro-quente, mas quais são as características, né? O que uma barraquinha de cachorro-quente precisa ter para ela ser diferente da outra? Quais são os sabores? O que eu posso incrementar? O que não pode? Qual o refrigerante combina mais? Eu acho que tudo faz sentido. Então, quanto mais a gente estuda sobre o que a gente está fazendo, melhores são as nossas oportunidades, né? E esses resultados vêm, né? Natural. É natural, isso eu posso garantir. E a Célia Família? Então, Célia Conta Família. um pouquinho, né, nesse universo, essa trajetória inicial, né, que você começa tão cedo entrando no mercado de trabalho, buscando sua própria independência, né, e passa por toda uma trajetória, né, significativa na tua vida, né, que obstáculos, dificuldades surgem, mas conta pra gente, em meio a tudo isso, né, como é que você se percebeu ao longo da tua vida? Então, eu sou a mais velha do meu pai e minha mãe. Então, assim, de 4 irmãos, eu sou a mais velha. Porém, meu pai teve outros relacionamentos, então eu tenho mais alguns irmãos que às vezes a gente fica brincando de conta, não conta, mas enfim, eu tenho vários irmãos. 2 moram em Minas, em BH, e 4 moram em São Paulo e 2 moram no Rio. E um já é falecido. E por ser a mais velha, eu sempre fui meio que a mãezona, sabe? Imagina. Sempre quis muito cuidar das irmãs e cuidar e tentar. E às vezes até me senti não, na verdade às vezes fui até mais do que irmã, né? E aí veio, as irmãs casaram, tiveram filhos e hoje eu tenho sobrinhos que são maravilhosos. Tem um casal de gêmeos, tem gêmeos, que é os 2 mais novos, né? Dos pequenininhos, mas bastante sobrinhos, graças a Deus. Alguns já são até meus afilhados, são mais até que sobrinhos, são sobrinhos e afilhados.
Em relação à vida pessoal, eu me casei muito cedo, tive meu primeiro casamento com 19 anos, que foi que me deu também, acho que essa coisa de querer empreender, de querer ter a minha casinha, de querer ter as minhas coisas, então eu sempre fui muito assim. Então, eu acho que essa maturidade também, você estando num relacionamento te traz, né? Então, eu acho que essa maturidade de profissional, ela tá atrelada a tudo isso. Então, me trouxe essa responsabilidade de querer construir logo cedo as minhas coisas, né? E ao longo dos anos, foram 18 anos nessa relação, e aí terminamos, e aí eu fiquei 2 anos solteira, e logo em seguida eu conheci Vado, com quem nós estamos hoje indo para os nossos 8 anos juntos. E, enfim, foi um encontro fantástico, porque parecia que já estava escrito, sabe? Quando você encontra alguém que era do jeito que você imaginava, com as mesmas, com os mesmos sonhos, com os mesmos desejos, vontade de conquistar as coisas, de recomeçar também, porque tanto um quanto o outro, né, estamos no nosso segundo casamento. Então a Célia Família é isso, eu adoro receber as pessoas em casa, os amigos, minha família também, quando vem eu quero fazer tudo, eu quero cuidar, eu quero levar para passear, enfim. Essa sou eu, Célia é uma família e os meus amigos são os meus familiares também, né? Porque eu acho que a amizade é algo muito importante. Então, passam a ser. Eu tenho amigas que as pessoas às vezes pensam que somos irmãs, né? De tão... E chego na casa delas e elas na minha, que é como se fosse família mesmo, não tem como negar. Muitas, às vezes falam assim, a pessoa tem que ter 5 amigos. Não. Eu acho que essa questão do amor, do carinho, eu acho que se propaga de acordo com o que a gente é, né? Então, eu tenho boas e muitas amizades ao longo da minha vida. Por exemplo, eu falei da Adélia. A Adélia, a gente vem se falando, graças à rede social, a gente não se perde mais hoje, né? Então, a gente consegue manter mesmo que distante, mas quando você fala com aquela pessoa, ou quando você manda uma mensagem, vem tudo à tona. Tudo que a gente viveu, né? Tudo que a gente... Ativa, né? É um gatilho, exatamente. Quando a gente fala com alguém, outro dia eu fiz uma sequência de TBTs no meu Instagram, nossa, foi uma delícia, porque todo mundo comentava, sabe, vinha no privado e falava alguma coisa. Então, assim, é tão bom a gente poder realmente manter as relações, manter as amizades, né? Eu sou muito grata. Eu falo assim, que sorte a minha poder ter tantos amigos. E o amor pela gastronomia surge um pouquinho por aí? Então, eu acho que é uma coisa muito da família. Eu tenho uma tia, o nome dela é Nilma. Essa minha tia, ela cozinha tão bem, mas tão bem, que é difícil chegar na casa dela e não ter aquele panelão de comida. Porque é mineiro, você imagina, né? Família de mineiro, a culinária é uma coisa muito, muito enraizada. E aí, desde cedo, então, eu costumava fazer aquele tipo de comida, porque era o que a gente sabia. Então, eu fazia a couve fininha, igual a minha tia fazia, uma costelinha de porco, aquelas coisinhas. Só que hoje, com esse monte de programas, de Masterchefs, por aí, a gente começa a ver. Aí eu falo, nossa, se eu sei fazer isso, eu sei fazer isso aqui também. Aí, às vezes, eu vou lá, eu e Vado, a gente começa, até porque, como nós dois viemos para o Nordeste, não temos familiares aqui, eu costumo falar que só restava pra gente, né, comer, cozinhar, fazer as coisas e conhecer a cultura daqui. Então, quando a gente não estava indo para os restaurantes para conhecer, a gente estava em casa construindo, né? Exatamente, foi isso. Então a gente via alguma coisa e estava sempre fazendo. E graças a Deus, assim, não teve ninguém que tipo, nossa, sério, hoje não ficou bom. Graças a Deus ainda não. Pode ser que um dia aconteça, mas todas as vezes que eu convido alguém para ir, recebo, todo mundo sai de lá muito feliz. Então eu falo, opa, tá indo direitinho. E você gosta de compartilhar, né? Um pouco essa questão da gastronomia, dos vinhos. Então, aí o que eu faço? Por exemplo, eu percebi que algumas pessoas vêm até mim, às vezes eu posto lá, eu tomei um suco detox. Ai, amiga, quais as receitas do suco detox? Então, assim, é tão bom quando você faz algo que é bom e que alguém e pode compartilhar. E aí eu tô sempre compartilhando. Aí eu tenho alguns destaques lá no meu Instagram que as pessoas estão sempre dando uma olhada. E como é para você poder, né, ter a oportunidade de fazer, por exemplo, né, o uso desse suco detox e ouvir que alguém, né, se interessou pelo que você publicou e você poder replicar, né, essa tua vivência? Como é para você dividir, né, o que foi bom, o que deu certo com você?
Então, começou muito também pelas minhas irmãs morarem longe, né? Então meio que fazia aquilo mais por uma questão familiar, para minha irmã ver. E às vezes a gente faz o mesmo almoço sem ter se falado, né? É mais uma coisa muito de família. Então assim, quando eu posto ali também, é sempre meio que uma para estar ajudando a outra, porque a gente se ajuda, né? A gente se ajuda em muito, e aí eu falo isso, a minha irmã que é mais próxima, que tanto que o nome dela é Zélia e o meu é Célia, a gente é muito mais ligada, assim, todos somos, mas eu e ela muito mais. Então, às vezes, quando eu posto o almoço, ela fala, brincou, aí tipo, ela manda uma coisa igual, sabe? Tá muito parecido. E aí, por isso que eu posto também, mas quando as minhas amigas vêm comentar isso, que gostou, pede receita, eu tô sempre compartilhando porque eu acho que tá fazendo bem pra mim. E é algo que e assim, eu vou por umas linhas do que é realmente coerente. Então eu tenho algumas. Eu conheci, estando aqui em Pernambuco, a primeira médica pernambucana que está fazendo medicina na Índia, medicina Ayurveda, porque nós não temos. Só temos no Brasil, acho que 2 ou 3 médicos, porém aqui de Pernambuco nenhum. São cariocas e paulistas. E ela está na Índia, acho que já há 3 anos, por conta da pandemia. O nome dela é Karina. E ela é uma médica, ela será a nossa médica pernambucana de Ayurveda. Então, assim, eu vou meio que pelas linhas do que faz bem, do que é mais saudável. Então, assim, tem tudo uma base. Não é só coisinhas minhas, assim, hoje eu decidi que eu vou tomar só um suco de couve. Não. Eu vou muito seguindo assim as pessoas com quem eu sei que são referências para poder estar colocando em prática aquilo que eu vejo que realmente está sendo dito por alguém que estuda, né? Que realmente de fato entende o que está dizendo. E os ganhos que você começa a ter, que o corpo agradece. Com certeza. Pelo cuidado, pela atenção. É totalmente diferente. Quando você faz, você se sente melhor, muito mais disposta. Não tem como negar que se alimentar bem, praticar exercício, não que a gente não vai tomar um vinho de vez em quando, não que a gente não vai comer uma comidinha mais gorda de vez em quando, mas se a gente pode, né? Eu costumo dizer assim, foram 10 anos que eu não mudei a numeração do meu manequim. Né? E para uma mulher isso é muito difícil, né? Independente de ter filhos ou não, porque a mulher tem questões hormonais, questão de estresse, que está altamente ligada ao nosso peso, né? A mulher tem muito isso. E eu fiquei praticamente 10 anos da minha vida com o mesmo manequim. Mudei um pouquinho depois que vim para Pernambuco, porque aí é só eu e Vado, e a gente, com essa questão da gastronomia, deu uma engordadinha, mas assim, nada que não passe dos seus 3 quilos. E dá para contornar a situação. E dentro dessa tua linha profissional, ao longo da tua trajetória, hoje, onde é que você se encontra no mercado, como é que está seguindo a tua vida profissional e quais são esses desafios da profissão? Então, eu me deparei com um desafio que foi muito sério, porque o que aconteceu? Quando nós saímos do Rio, o Vado veio com o cargo de diretor da Clima Rio, que é no segmento de refrigeração. E aí foi quando eu tive que dar um passo atrás na carreira, porque ele com cargo de diretor eu não poderia ir no concorrente entregar o meu currículo, porque poderiam até me contratar pela Célia, mas ao saber que a Célia era casada com o Vado, talvez não ia ser bom para nenhuma outra empresa. E na Clima Rio realmente tem uma questão muito lá de familiar, então é uma questão da empresa mesmo. Eu poderia até atuar na Clima Rio, mas como representante e tal. E como eu não conhecia o mercado, eu não quis arriscar. Eu falei, não, deixa o Vado desenvolver tudo que ele precisa. No primeiro momento eu fiquei recebendo meus familiares, os familiares dele que veio para nos visitar. E aí quando veio, eu falei, não, vamos voltar para o mercado de trabalho. E aí eu comecei a fazer curso no Sebrae para poder conhecer mais as empresas aqui. Procurei o Headhunter para poder me ajudar na questão também de recolocação. Porém, eu corria das vagas porque a maioria das vagas eram todas em shopping. Tudo que me aparecia gerência de loja, porque as lojas aqui de rua são muito poucas, né? Então, e como eu não queria ir para o segmento de refrigeração, eu tinha experiência natura. Tem a questão da área comercial, formação em administração, então não seria o problema. Isso. Mas corri e falei assim, não, chega de correr. Aí eu aceitei o desafio de pegar a gestão comercial da Fio Laser, que fica no Shopping Rio Mar. É uma franquia, era na época que eu
porque eu estive lá, ela estava muito recente, né? Seria a primeira franquia do grupo aqui em Recife. E aí fui desenvolver o trabalho comercial lá para eles. Foi muito bom, porque eu falei, opa, eu voltei. E mesmo que fosse em shopping, né? Nos horários e tudo, eu estava muito feliz porque eu estava inserida no mercado novamente. E numa área nova, porque o desafio de ser novo também, eu sempre gosto disso, de me desafiar. Então, assim, rapidamente eu estava já aprendendo sobre os produtos, como que eu tinha que abordar os clientes, como que eu tinha que fazer com que a minha equipe também trouxesse melhores resultados, quais as estratégias que a gente poderia usar. Então, assim, a primeira coisa que a gente tinha lá era que a gente não podia ficar ali no shopping esperando o cliente passar e entrar. E aí a gente começou a fazer ações em agências de carros, aos sábados. Então tinha um programa lá que a gente convidava alguns clientes específicos, aí chegava lá, tinha massagem, tinha algumas questões, para que a gente pudesse pegar o cliente e levá-lo até a loja num outro momento. Eventos em academia, e aí foi passando, só que teve a questão mesmo do conflito de agendas. Vado, de segunda a sexta, sempre viajando. Chegava sexta-feira, eu saindo do shopping tipo 11 da noite, sábado e domingo eu o dia todo no shopping. Eu falei assim, nossa, somos só nós dois aqui. Será que isso está sendo, se somos, a gente decidiu juntos, então eu acho que não está saudável. Não está. Então, novamente eu dei um passo atrás, eu falei, não, deixa eu voltar e ver o que eu posso fazer em prol da relação, porque realmente eu vi que não estava saudável pra gente. E aí veio o final de ano, isso foi 2019, minha irmã veio em janeiro, tirou as férias, foi ótimo, porque eu pude receber, porque essa minha irmã, ela tinha passado num concurso, ela é enfermeira, e ficou os primeiros 5 anos sem tirar férias. E aí, quando ela tirou férias, veio pra cá, eu falei, aí eu acho que pesou também. Eu falei, poxa, ela vem, eu vou estar trabalhando de segunda. Eu falei, não, deixa eu sair mesmo, recebo minha irmã e vou procurar algo e eu sei que vai aparecer. Tinha essa certeza dentro de mim. Acho até que eu sou muito intuitiva para algumas coisas, e isso me ajuda muito. E é muito importante a gente, de fato, em alguns momentos na vida, é importante a gente recuar um pouco, dar alguns passos para trás para que você tenha condição. Exatamente, porque o campo vai fechando e você não consegue ampliar os horizontes quando você está com ele limitado. E aí recebi bem essa minha irmã, foi ótimo, só que foi o ano de 2020, né? Em março a gente teve, infelizmente, a questão da Covid, e aí eu falei, nossa, e aí começou a dar um sustinho, né? Porque eu não trabalhando e vendo aqui todas as empresas recuando, todas as empresas começando a demitir, o mercado começando a fechar. Mas mesmo assim, comecei a estudar, comecei a me conectar com um grupo de marketing digital, comecei a assistir uma série de lives, vi a importância do e-commerce nesse momento, porque o digital realmente trouxe, né? Nós evoluímos em 2020 no digital, tipo 5 anos, em 6 meses. Isso. O que as empresas levariam 5 anos para construir, elas tiveram que construir em 6 meses, dentro da pandemia. Desafio, né? E aí, ali naquele momento, eu falei, nossa, se não for alguma coisa comercial, eu vou focar no digital. Me conectei com algumas pessoas, com o Alfredo Soares, por exemplo, que é da Vetex. E nisso, assistindo as lives e tudo, foi montado um grupo, e hoje eu fico muito feliz e honrada de fazer parte do grupo de embaixadores do Alfredo. Ai, que bacana. Do Bora Vender. Então, assim, tem um livro até do Alfredo, no qual na contracapa ele faz os agradecimentos, e eu tô lá dentre dos embaixadores, porque foi algo que na pandemia me trouxe um despertar. Então eu comecei a ver, e mesmo ali eu comecei a ver muitas questões do mercado imobiliário. Falei, nossa, é algo que se fala. E comecei a ver muitos anúncios, muitas questões. E no LinkedIn, eu acho que eu acabei nem falando com vocês, eu atuo muito no LinkedIn, muito mais do que Instagram e Facebook, viu? Eu, até por conta dessa questão profissional, LinkedIn hoje acho que eu tenho uns 12 mil, 13 mil conexões. Mas essa dica, né, de rede social, que eu acredito também é bem válida, eu pedi para você segurar um pouquinho, deixar as meninas na curiosidade, né? A gente vai para o nosso bloco comercial e voltamos já falando um pouco dessa importância dessas redes sociais. Sim.
Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru. Fone 4062-9205. Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, Nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual. Nós aqui de volta com a Cacau e como prometido no bloco anterior, né, falar um pouquinho sobre a importância, né, dessas redes sociais. Você acredita que ainda existem algumas ferramentas que são às vezes pouco faladas, mas o poder de alcance dela é um tanto significativo, né, Cacau? Com certeza, sim. Eu deixei de usar um pouquinho mais o Facebook, porque o Instagram hoje ele é muito mais ágil. Isso. Porém, o LinkedIn, que é a minha rede profissional, é uma rede que eu atuo bastante, que eu me conecto com... Me traz muito aprendizado, sabe? Muito, porque o LinkedIn, ele é muito hoje, muito focado. Então, assim, eu tenho a oportunidade hoje de estar conectada com os melhores CEOs, né, de diversas áreas. Ali eu estou presente em relação ao que eu faço, então é uma forma de me colocar profissionalmente e como eu vejo que eu estou sempre me conectando com outras pessoas de outros estados, outras capitais, então eu sei quais são os lançamentos que estão tendo, por exemplo, no mercado imobiliário em São Paulo. O que está acontecendo, então eu sei quem são os gestores, então assim, torna a nossa vida muito mais rápida, né? Então assim, eu já sei o que está acontecendo. E a questão mesmo da conexão, já tive que atender, por exemplo, no último mês acho que eu fiz uns três atendimentos vindas do LinkedIn. Então uma rede profissional, quando a pessoa sabe quem eu sou, fala, olha, eu tenho um apartamento na Zona Norte para vender, você consegue me ajudar? Isso. Olha, eu não sou daí de Pernambuco, mas eu estou querendo ver um imóvel no litoral. O que você me sugere? Então assim, o LinkedIn já diz quem eu sou. Essa pessoa já sabe, porque ali você tem todas as características da pessoa, tá filtrado. Então a pessoa já vem direto, então assim, é uma rede que eu acho que vale as pessoas darem mais atenção. O LinkedIn, por exemplo, para mim, assim, hoje é a ferramenta de maior importância para quem quer se colocar profissionalmente. Porque antigamente se tinha o LinkedIn como sendo meio que um veículo para as pessoas postarem currículo. Mas não. Né? Hoje você vê que quem está ali dentro são de verdade os CEOs das empresas. Sim, sim. Está todo mundo, na verdade, se conectando para poder buscar o melhor, né? Em relação à tecnologia, por exemplo, tem muitos cursos, tem muitos eventos no LinkedIn. Então você consegue ali também estar se capacitando constantemente. Então eu, por exemplo, eu sigo alguns grupos e esses grupos têm temas
de acordo com o que eu quero ouvir, o que eu quero compreender. Então é uma rede que para mim é fundamental. Hoje você está no segmento, atuando mais forte no segmento imobiliário. Isso. Como isso se deu, né? Uhum. Então, na pandemia, observando a questão do digital, que eu estava muito ligada, eu comecei a ver a questão também do mercado imobiliário. E como eu vi, eu falei, nossa, muita coisa do mercado imobiliário sendo feito no digital. Uhum. Os atendimentos, porque com a pandemia, todas as imobiliárias estavam fechadas, construtoras também, mas não deixou de ter atendimento. Uhum. Começou a ter atendimento digital, eu vi que começou a questão de contratos também, tudo de forma digital. Falei, poxa, vamos tentar. E eu vi uma oportunidade em uma imobiliária. Aí fiz todo o processo, participei do processo seletivo, mandei currículo, primeira entrevista online, tudo direitinho. E aí quando ela falou assim, olha, na próxima semana a gente vai agendar a tua entrevista presencial com o gerente que vai ser o seu gerente. Só que antes da pandemia, eu e Vado começamos a sondar alguns imóveis para ver valores, o que a gente poderia, qual seria o aporte que a gente deveria, né? Uhum. E aí a gente fez algumas visitas. E nessas visitas a gente conheceu um corretor e ele levou o gerente dele. Então assim, foram duas pessoas muito tranquilas, que fizeram uma ótima apresentação. Mas passou, só que o contato deles ficou com o Vado, porque era um corretor, tudo com ele, nada comigo. E aí na pandemia, fazendo aula online, e eu tô lá fazendo aí no meu grupo, que é da Awaken Box, eu tava lá fazendo as aulas online, eu falei, nossa, mas eu conheço aquele rapaz de algum lugar. E eu, com a minha memória, querendo saber de onde eu conheci, barbudo assim, eu falei, nossa, mas eu não lembro de onde eu conheço. Depois veio. Eu falei, foi o gerente daquele moço que era o corretor que apresentou o imóvel pra gente. Ficou lá. Quando estava na questão do processo seletivo, eu falei, eu vou dar uma perguntada para ele, o que ele acha dessa imobiliária, que se realmente, né, era agosto, setembro, estava ainda naquela questão ainda, termina a pandemia, não termina, tá voltando, não tá. E aí foi quando eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, olá e tal, a gente é da Awaken Box, mas eu lembro que no início do ano nós fizemos uma visita naqueles imóveis tal, eu e meu esposo, e eu queria saber o que você pode me ajudar em relação a essa questão que eu estou participando do processo seletivo. Ele, posso te ligar mais tarde? Eu falei, claro. Aí ele me ligou no final do dia, ele, olha, essa imobiliária que você está indo, eu posso falar que foi a escola de todos aqui. Não tem um corretor mais antigo que não tenha passado por ela, porque ela realmente é a base. É uma imobiliária fantástica, no qual eu super recomendo para todos que me perguntam. Mas se você quiser ir tomar um café na minha imobiliária e nos conhecer, vai ser um prazer também. Quando eu moro ali em Boa Viagem, e o endereço que ele me passou era como se fosse 3 quarteirões após a minha casa e muito próximo ao shopping, ou seja, era muito mais perto do que a outra que eu estava no processo. Eu falei, um ponto positivo já para ele, né, pensando comigo. Para me deslocar, não vou precisar, de repente, de carro, mesmo que eu vá de Uber, é super perto, se tiver um dia de chuva, muito mais perto. Quando eu chego lá, que eu entro naquele espaço da Nogueira, que eu vejo aquelas pessoas felizes passando, e aquele monte de gente, todo mundo assim, mesmo com máscara, aquela coisa de pandemia, mas todo mundo assim, um administrativo cheio, uma parte do marketing, salas de reuniões. Eu falei, nossa, que estrutura é essa? Aí entrei e fiz o meu processo lá seletivo com o gerente, que é o meu gerente hoje, que é o Felipe Ribeiro. E aí ele, olha, o passo é esse, mas aqui na Nogueira a gente é muito, muito certo. Antes de você vir para cá, você tem que ir no Cresce, dar entrada no Cresce, se inscrever no curso, né, fazer todo o processo. Você pode pegar até aqui o papel, mas você só consegue voltar com toda essa parte. Eu falei, perfeito. Aí eu fiz todas as etapas e eu iniciei no final do ano passado. Com mais ou menos uns 40 dias eu já estava com a minha primeira venda. E foi venda no litoral e assim, mais difícil, porque assim, não era nada próximo, né? Do litoral, um mercado ainda que eu ainda estava muito recente. Veio também à tona aquela questão da importância de estudar. Isso. E a Nogueira é incrível. O que mais me deixa muito feliz em estar lá é justamente ela ter o apoio de todas as construtoras para fazer com que a gente entenda o produto antes do lançamento. Então, assim, antes do lançamento a gente tem diversos cafés da manhã para poder entender. Aí a construtora manda o pessoal dela do marketing, manda lá o pessoal para poder nos treinar. Então, assim, antes de um lançamento a gente tem todas as informações.
que é bom naquela localização, naquele empreendimento, quais são as características dele, por que o cliente deve realmente investir ali naquela região, quais são as, né, o que aquela região traz de oportunidade, se é a Zona Norte, porque é a questão do bairrismo, se é mais bucólico, o que tem perto ali. Então, assim, eu sou muito feliz. Estratégias para o cliente não deixar de fazer aquisição. Né? Exatamente isso. Então, assim, então juntou aquela questão da Célia de gostar de estudar, de gostar de entender o que está fazendo, com uma empresa que me dá toda a base. Outro dia eu fiz até um post que eu estava em Muro Alto e fiz o post conectado, porque no meu celular eu consigo hoje ter acesso a todo o histórico da empresa, eu consigo acessar lá, eu sei quem são os meus clientes, eu tenho tudo que eu estou falando, ou seja, a empresa que investe altamente no digital. Bacana. Então a gente tem esse suporte, então assim, é muito bom quando eu estou em um plantão, mas eu não deixo de estar conectada com tudo que está se passando. Então eu estou mesmo estando externo, o meu celular está logado, eu estou conectada, e se tiver algum cliente no perfil dos produtos no qual eu trabalho, eu vou receber o lead. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E projetos para 2022? Projetos para 2022. Então, eu finalizo agora no final do ano o meu Cresce, né? Eu vou terminar agora o meu estágio. E aí os desafios são esses. E eu escutei, né, de vários corretores renomados, assim, que um corretor bom se dá em 5 anos. Eu vou tentar diminuir um pouquinho esse prazo, entendeu? Eu vou tentar estudar um pouquinho mais, moer, como diz aqui, né? Vou tentar moer bastante para poder me capacitar, para poder daqui no máximo 2 anos poder me colocar entre eles, entre os que realmente são os tops no mercado, porque estou apaixonada. E mesmo nesse início, né, dessa paixão por esse segmento hoje imobiliário, como é que você se percebe, né, nesse local do trabalho, nesse universo que é a questão imobiliária, mas visualizando o teu diferencial em relação ao mercado? Eu acho que essa bagagem que eu trago, né, de tentar entender, de tentar estudar, de tentar observar. E aí quando eu vejo construtoras que têm os seus diferenciais, que, por exemplo, eu escutar de um CEO de uma construtora, que eu escutei recentemente, que ela está preocupada que em Ipojuca, quem são as pessoas que vão trabalhar na obra? Isso. Quem são esses familiares? Os filhos estão onde enquanto o pai está ali trabalhando? O que a esposa dele faz? Quando você escuta alguém falando isso, você fala, nossa, eu estou no lugar certo, eu estou trabalhando com o produto certo, eu estou trabalhando com a empresa certa. Porque quantos empreendimentos foram construídos em Muro Alto, Porto de Galinha, sem que as pessoas se preocupassem? Será que as escolas ali são boas? Quais os projetos sociais que tem? Será que realmente esse produto já nasce com garantia de produto ecologicamente correto? Então, assim, as construtoras as quais a gente hoje tem trabalhado, elas estão altamente preocupadas com isso. Questão de, por exemplo, de ter abastecimento de carro elétrico, porque já sabe que é uma tendência, que o mercado traz isso. A questão de manter as árvores na construção, né, sem demolir, sabe? Então eu fico muito... a Moura do B, por exemplo, está fazendo um retrofit na aula de Boa Viagem no Hotel International Palace. Sim. Um projeto fantástico. Então, assim, a gente tem aquele hotel e saber que ele não vai precisar ser demolido para construir nada, mas que a construtora vai levar 4 anos em um retrofit para pegar algo que já foi maravilhoso, porque ele faz parte da história de Pernambuco. E manter a tradição, né, uma conexão entre o passado e o presente, nossa, eu fico muito feliz quando eu vejo e sei que participo desse momento do mercado. Imagino que para você é gratificante. Sim. E como é que é estar dentro dele? Ressignifica para você? Estar dentro desse mercado? Isso. Muito, muito. Primeiro, assim, pela questão da flexibilidade, de poder, porque assim, a Nogueira, o nome da Nogueira é Nogueira e Corretores Associados. Ou seja, somos sócios, somos empreendedores. Então, assim, não tem ali ninguém que vai falar assim, olha, você tem que chegar a tal hora. Somos nós que temos que chegar, somos nós que temos o nosso compromisso, somos nós que temos
que buscar os nossos resultados, né? Então isso eu falei recentemente e repito, é muito bom quando você tem isso, que não precisa, a motivação já vem de você. Então você tem uma empresa que investe em tecnologia, um ambiente de trabalho super saudável, onde todas as construtoras estão. Então assim, eu trabalho nessa imobiliária, mas a gente não trabalha tal e tal construtora. Não, ali nós temos acesso a todas, igual para igual, não tem diferença. Então assim, eu prefiro trabalhar os produtos da construtora tal. Beleza, tá ali. Não, eu me identifico melhor com a construtora tal, que só atua na Zona Norte, por exemplo. Tem também. Então assim, o corretor na Nogueira hoje, ele, como diz o meu gerente, só não vende se não quer. Isso. Só não vende se não quiser, porque tem como, é só você realmente seguir, né, o teu nicho, ver o que você quer, focar, né? Ter foco, que o resultado vem. Exatamente, mas o nosso tempo já está findando. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras. A minha mensagem é para que todas as mulheres possam realmente acreditar em si. Eu acho que a gente tem que acreditar no nosso potencial, a gente deve investir no nosso potencial. Se o meu potencial for fazer bolo, que eu faça o melhor bolo. Se o meu potencial está em cuidar de idosos, que eu cuide muito bem dos idosos, né? Então eu acho que a gente tem que olhar mais para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos move, para aquilo que nos motiva e investir nisso. Seja estudando, seja tendo bons hábitos, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto com os estudos e chega no dia a dia, a gente não é legal com o coleguinha do lado, a gente não é solícito, a gente, né, acha que não precisa de um apoio e na verdade todos precisam, né? Eu postei hoje e é exatamente isso, que nenhum gol foi feito sozinho. Sempre, qualquer gol que tenha sido feito, precisou de alguém para fazer o passe. Então a gente precisa ter esse entendimento de que é preciso estarmos juntos, porém a gente tem que investir naquilo que a gente sabe fazer de melhor. Sem medo, né? Porque às vezes fala assim, nossa, eu adoro cozinhar, mas aí só gostar não basta, tem que pôr em prática, né? É verdade. Sites e redes sociais, telefones para contato. Célia Amaral Brooklyn, que é corretora, né? Então, Célia Amaral Brooklyn tá no Instagram. LinkedIn é Célia Amaral. E meu telefone é 81-982-86-2527. À disposição, quem tiver... Célia, eu vi a tua entrevista e eu quero só saber mais ou menos, e pode mandar. Célia, só queria dar um oi. Eu estou sempre disponível. Ok, agradeço a você. Mas antes de findar, eu gostaria de passar para as tuas mãos, tá? Uma lembrança, né, do programa Mulheres, tá? Em parceria com o Marcos Cake, tá? Que o Marcos Cake Confeitaria, que está há mais de 18 anos eternizando momentos através de bolos. O telefone de contato dele é o 99928-9227. Não esqueçam que estamos no ar 24 horas. Acompanhe-nos através do nosso blog, revistagoodpe.com.br, o Instagram GoodPE TV, o YouTube GoodPE TV, Facebook GoodPE TV, Twitter Revista GoodPE e o LinkedIn Pedro Vidal. Tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar em mais um programa Mulheres. Alarme Center, distribuidor autorizado Intelbras. Trabalhamos com CFTV, alarme, incêndio, provedor de internet, automação, concertinas, cerca elétrica, controle de acesso, telefonia, redes e energia solar. Avenida Norte, 3652 Tamarineira, Rua Jamaica, 150B em Biribeira, Avenida Campina Grande, 689, Rodovia BR-104, Caruaru, fone 4062-9205.
Aqui, na Gráfica do Parque, além de uma simples cópia, temos impressões para pequenas, médias e grandes empresas. Produzimos banner, receituário médico, crachá em PVC, encadernações, capa dura para TCC. E também brindes personalizados como camisas, canecas, sandálias, copinhos, garrafas, squeeze e estampas em almofadas e camisas. A Gráfica do Parque fica na Rua do Futuro, 680, Loja 1, nas Graças. Telefone 3426-9508. Esta é a Carol. Ela é dona de uma empresa de tecnologia onde trabalha ela e mais uma funcionária. Para economizar tempo e dinheiro, ela utiliza uma sala de escritório na Multi-Office Escritório Virtual. Ela paga apenas uma mensalidade que dá direito à sala mobiliada, com ar-condicionado e muitas outras vantagens como recepcionista e telefonista, cafezinho, limpeza de sala, energia elétrica e internet. Faça como a Carol, venha para a Multi-Office Escritório Virtual.